Você já sentiu o chão sumir sob seus pés, como se todo o seu mundo estivesse desmoronando? Imagine um homem, sozinho em um quarto escuro, segurando um pedaço de papel com uma única palavra escrita: desistir. As lágrimas caem, o coração aperta, e ele acha que não há mais saída. Mas e se nesse exato momento Deus estivesse prestes a fazer algo que ele nunca imaginou? Algo tão poderoso que transformaria sua fraqueza em força? Fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que, quando você pensa que tudo acabou, Deus está apenas começando. Era uma noite gelada de inverno, e o vento cortava como faca lá fora, assobiando pelas frestas de uma casa de madeira no interior de uma pequena cidade. Dentro, Samuel estava sentado à mesa da cozinha, sob a luz fraca de uma lâmpada que piscava como se estivesse tão cansada quanto ele. À sua frente, uma pilha de contas atrasadas, uma carta de despejo com letras vermelhas gritantes e uma Bíblia empoeirada, intocada há meses. Samuel, 38 anos, pai de 2 filhos pequenos, sentia o peso do mundo esmagando seus ombros. O papel em suas mãos tremia, com a palavra desistir escrita em letras tortas, como se cada traço fosse um grito de desespero preso em sua garganta. Samuel não era estranho à dor. Ele já havia enfrentado tempestades antes, mas nenhuma como essa. 6 meses atrás, ele perdeu o emprego que sustentava sua família. Sua esposa, Ana, começou a sentir febres estranhas, que os médicos, depois de inúmeros exames, diagnosticaram como uma doença autoimune rara. Cada consulta trazia mais perguntas do que respostas, e cada tratamento custava mais do que eles podiam pagar. As economias da família, que já eram modestas, evaporaram. Os filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5, começaram a perceber que algo estava errado. "Papai, por que a mamãe está sempre tão cansada?" Sofia perguntou uma vez com seus olhos grandes e curiosos. Samuel não tinha resposta. Ele apenas a abraçou, sentindo o coração apertar ainda mais. Naquela noite, enquanto o vento uivava e a lâmpada piscava, Samuel se sentia um fracasso, como marido, como pai, como homem. Ele olhou para a Bíblia sobre a mesa, quase como se ela o desafiasse. Por impulso, ou talvez por desespero, ele a abriu. As páginas caíram em 2 Coríntios 12:9, mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Samuel leu aquelas palavras, mas elas pareciam estranhas, distantes, como uma língua que ele não falava mais. "Como assim, Deus?" ele pensou, quase com raiva. "Como tua graça pode ser suficiente quando minha família está desmoronando, quando eu não sei como pagar as contas, quando minha esposa está lutando para viver?" Ele fechou a Bíblia com um baque, o som ecoando no silêncio da casa. O papel com a palavra desistir ainda estava em suas mãos, e ele o apertava com tanta força que suas unhas cravavam na palma. Ele queria jogá-lo no lixo, queria gritar, queria fugir, mas algo o segurava. Uma voz suave, quase inaudível, sussurrava em seu coração: "Não desista ainda. Vamos voltar no tempo para entender quem Samuel era antes dessa noite." Ele não era apenas mais um homem comum. Samuel era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Na igreja, ele era o líder que todos procuravam. Organizou retiros para jovens, cantava no coral com uma voz que fazia as pessoas fecharem os olhos para sentir a presença de Deus, e sempre tinha uma palavra de encorajamento, mesmo nos dias ruins. Ele era o cara que dizia: "Deus nunca falha", com um sorriso que parecia inabalável. Mas a vida tem um jeito cruel de testar nossa fé, não é? Tudo começou com pequenos tremores. Primeiro, a crise na fábrica onde ele trabalhava há 15 anos. A empresa faliu, e Samuel, junto com dezenas de outros, foi demitido sem aviso. Ele tentou outros empregos, mas o mercado estava duro e as portas pareciam se fechar uma após a outra. Então veio a doença de Ana. O que começou como uma febre persistente virou um diagnóstico vago, caro e assustador. Os médicos falavam em tratamentos experimentais, internações, exames que custavam o equivalente a meses de aluguel. Samuel vendeu o carro, usou as economias, pediu ajuda a parentes. Mas nada parecia suficiente. A fé de Samuel começou a desmoronar. Ele parou de ir à igreja, não por revolta, mas por exaustão. Ele não conseguia mais cantar sobre esperança quando sua esposa mal conseguia levantar da cama.
Ele não conseguia orar quando suas orações pareciam bater no teto e voltar. Ele se sentia como o apóstolo Paulo, que escreveu sobre um espinho na carne que o atormentava. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, Paulo conta que pediu a Deus 3 vezes para tirar aquele sofrimento, mas Deus respondeu: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Samuel não entendia isso. Como Deus podia dizer algo assim? Como a fraqueza podia ser o lugar onde Deus trabalhava? Naquela noite, enquanto encarava a Bíblia fechada, uma memória veio como um raio. Ele se lembrou de sua avó, Dona Clara, uma mulher pequena, mas com uma fé que parecia mover montanhas. Quando Samuel era criança, ela contava a história de um oleiro que encontrou um vaso quebrado. Em vez de jogá-lo fora, o oleiro juntou os pedaços e os uniu com fios de ouro, criando algo mais bonito do que o original. "É assim que Deus faz com a gente", ela dizia com os olhos brilhando. "Ele não joga fora o que está quebrado. Ele conserta e faz algo mais precioso do que antes." Aquela memória atingiu Samuel como um soco. Ele abriu a Bíblia novamente, e dessa vez, as palavras de Paulo pareceram vivas, como se fossem escritas para ele. "Quando sou fraco, então sou forte." Ele começou a refletir sobre a vida de Paulo. Aquele homem enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, fome, e ainda assim encontrou alegria na fraqueza. Por quê? Porque ele descobriu que a força de Deus não depende da nossa capacidade, mas da nossa rendição. Na manhã seguinte, Samuel fez algo que não fazia há meses. Ele se ajoelhou no chão frio da cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e orou. Não foi uma oração perfeita, cheia de teologia ou palavras bonitas. Foi um desabafo cru, honesto, quase desesperado. "Deus, eu não sei como continuar. Não tenho mais forças. Mas se tua graça é suficiente, então me mostra. Me ajuda a acreditar." E então, algo começou a mudar. Não foi como nos filmes, onde o céu se abre e tudo se resolve magicamente. Mas pequenos milagres começaram a aparecer, como estrelas brilhando em um céu escuro. Um amigo da igreja, que Samuel não via há meses, apareceu na porta com uma cesta de alimentos e uma proposta de trabalho temporário em uma pequena oficina. Uma enfermeira do hospital ligou dizendo que Ana havia sido aceita em um programa de tratamento gratuito, algo que eles nem sabiam que existia. E no coração de Samuel, uma paz estranha começou a crescer. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem sabe que não está sozinho. Ele começou a entender o que Paulo quis dizer. A força de Deus não vem quando estamos no controle, com tudo resolvido. Ela vem quando estamos vulneráveis, quebrados, sem nada a oferecer. É aí que Deus entra, não para apagar o fogo, mas para nos sustentar enquanto caminhamos por ele. Samuel começou a perceber que sua fraqueza não era uma sentença, mas uma porta para a graça de Deus, que é maior do que qualquer problema. Meses depois, Samuel voltou à igreja. Ele não era mais o mesmo homem. Não tinha mais o sorriso fácil de antes, mas tinha algo novo, uma fé mais profunda, forjada no fogo. Ele começou a compartilhar sua história com outros, não como um herói, mas como alguém que descobriu que Deus é mais forte do que suas fraquezas. Ana ainda estava em tratamento, e as contas ainda eram um desafio, mas Samuel não carregava mais aquele pedaço de papel com a palavra desistir. Em vez disso, ele carregava uma nova palavra: graça. E você? Talvez você esteja onde Samuel estava. Talvez você esteja segurando seu próprio pedaço de papel, com sua própria palavra de desespero escrita nele. Talvez seja medo, vergonha, fracasso ou até solidão. Mas eu quero te dizer algo. Deus vê você. Ele sabe exatamente onde você está. E Ele está sussurrando: minha graça é suficiente. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pense nisso. Qual é o peso que você carrega hoje? Qual é a fraqueza que você acha que te desqualifica? E se, em vez de tentar escondê-la, você a entregasse a Deus? E se, na sua maior vulnerabilidade, você encontrasse a maior força que já conheceu? Como disse o pastor Charles Spurgeon, Deus não precisa da sua força para trabalhar. Ele precisa da sua rendição. Na sua fraqueza, Ele mostra que é soberano. Outra citação poderosa vem de Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto. Não, a história de Samuel não terminou naquela noite escura.
E a sua também não precisa terminar no seu momento mais difícil. Deus não está esperando você se tornar forte o suficiente para merecer sua ajuda. Ele está esperando você se render, admitir que não pode sozinho e confiar que Ele pode. Talvez você esteja pensando, mas minha situação é diferente, meu problema é grande demais. Eu te desafio a fazer o que Samuel fez. Abra seu coração, mesmo que seja com uma oração trêmula, e diga a Deus que você precisa dele. Porque a verdade é que ele nunca esteve tão perto quanto está agora, no seu momento de fraqueza. Você já sentiu Deus te sustentar quando tudo parecia perdido? Ou talvez você esteja esperando por esse momento agora. Se essa história mexeu com você, é porque ela precisava chegar até você. Deixe um comentário contando como Deus tem trabalhado nas suas fraquezas, ou compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você sentiu algo mexer no seu coração, inscreva-se no canal, porque Deus tem muito mais para te mostrar através dessas histórias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de toda graça e amor, venho a Ti hoje com o coração aberto, trazendo todas as minhas fraquezas, meus medos, minhas dores e minhas limitações. Tu conheces cada lágrima que derramei, cada noite em que senti o peso do desespero, cada momento em que pensei em desistir. Mas, Senhor, Tua palavra diz que Tua graça é suficiente, que Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu me agarro a essa promessa agora. Ensina-me, Pai, a confiar em Ti mesmo quando não vejo o caminho à frente. Renova minha fé, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda. Fortalece-me com Teu Espírito, para que eu possa enfrentar cada desafio com coragem, sabendo que não estou sozinho. Toca meu coração com Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, e ajuda-me a enxergar Tua mão em cada detalhe da minha vida. Senhor, oro também por aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que talvez estejam carregando fardos pesados, enfrentando tempestades que parecem não ter fim. Que eles sintam Tua presença agora, como um abraço quente em meio ao frio. Dá-lhes a certeza de que Tu és o Deus que conserta o que está quebrado, que transforma fraqueza em força, que faz nascer esperança onde só havia escuridão. Que cada um de nós possa dizer, como Paulo, quando sou fraco, então sou forte, porque Tua graça nos sustenta. Guia-nos, Pai, para que nossas vidas glorifiquem Teu nome e que possamos ser testemunhas do Teu amor e poder, mesmo nas nossas maiores fraquezas. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.